Boa noite, 8 de agosto de 2024, mês das ventanias, está aí, muito bom. Aqui estamos novamente visitando o seu lar, onde quer que você esteja, por este mundo de Deus afora, como dizia a Vó Chica, com o encontro 183, o Mensageiro de Jesus, capítulo 21. Eu vou te contar, o Filomeno escreve, viu? E a gente comenta. E vamos em frente. Meninas, sejam muito bem-vindas. Quem é que começa? Euzinho. Então, comecem suas palavras iniciais e vamos em frente. Olá, pessoas, tudo bem? Vamos ler a mensagem, que aqui na minha casa está frio, só aquecendo mesmo com o nosso querido Pastorino. Mensagem 183 do Minuto de Sabedoria. Esqueça-se um pouco de si mesmo e pense nos outros. Nestas poucas palavras está encerrado o maior segredo da felicidade. Quando nos preocupamos demasiado com nossas pessoas, nossos problemas crescem desmesuradamente. Mas, quando esquecemos de nós um pouco para cuidar dos outros, esquecemos nossos problemas que se vão resolvendo por si mesmos. Então, esqueça-se de si mesmo e pense nos outros e achará a felicidade. Vamos orar. Deus de amor e misericórdia, Jesus, irmão querido, amigos espirituais que nos auxiliam nesta tarefa, com o coração repleto de alegria, aqui estamos, nesse encontro semanal, para juntos aprofundarmos as informações trazidas pelo querido Filomeno e que podem nortear a nossa vida para que tenhamos condições de, a cada dia da nossa jornada, acertar os passos em direção ao Mestre querido e amigo, rogando bênçãos para cada um de nós, que estamos neste momento sintonizados com essas energias benéficas e que nos próximos minutos tenhamos condições de não só estudar, refletir e analisar as palavras do companheiro, mas principalmente trazê-las para as nossas realidades diárias e que possamos, através daquilo que estamos aprendendo e conhecendo, a cada dia nos melhorarmos mais. Rogando a Maria Santíssima que continue a velar por todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, neste planeta ainda de provas e expiações, mas que com o esforço de cada um alcançaremos a regeneração. Envolva-nos, Jesus, na sua paz, que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Nós estamos então no capítulo 21, o Mensageiro de Jesus. Eu vou pedir a Verônica só para dar uma pincelada no capítulo 20, como a gente sempre faz para fazer uma sinopse. No capítulo anterior, nós vimos que existe uma instituição espírita que fazia um trabalho muito bonito de assistência não só a encarnados como a desencarnados, mas que estava em vista de um processo de demolição dessa estrutura para que ali acontecesse um grande empreendimento imobiliário. E vimos também como que o mundo espiritual trabalhou para procurar sensibilizar as pessoas que estavam encarnadas para que isso não viesse a acontecer e que aquele ponto de luz continuasse com a sua edificação. Muito bem. Então, hoje nós damos sequência. Vamos ver quem é o mensageiro de Jesus. Eu garanto uma coisa, eu é que não sou. Talvez seja a Mirinha, seja a Verônica, mas eu te garanto, certeza absoluta, não é absoluta, não. Começa o Filomeno o capítulo dizendo o seguinte: à medida que a dúlcida melodia tomava todo o auditório, dei-me conta que se tratava da inesquecível Sonata ao Luar de Beethoven. Eu não sei se vocês gostam, eu gosto muito. Que na terra me comovia profundamente. Evoquei o gênio alemão, compondo-a para um invidente que jamais tivera oportunidade de ver a claridade de Selene, numa noite tranquila e perfumada,
deixando-me arrebatar pelas emoções. Aí a Mirinha vai falar, ele é poeta, olha como é que ele faz, né? Ela toda encantada com ele. Vamos em frente. As notas, como se fossem gotas de luz iridescente, flutuavam no ar e permaneciam vibrando suavemente, produzindo sentimentos de elevado teor espiritual. A organista, profundamente concentrada, como se revivendo cenas que ficaram no passado, aureolava-se de beleza peregrina enquanto executava a delicada composição. Vocês imaginam só o que é. Para mim, pelo menos que tenho formação, parte da minha formação musical é clássica, né? Beethoven e Mozart e Tchaikovsky são os meus 3 preferidos. Vocês imaginam só o que seria isso? Como uma criança que sopra bola, eu pensei nisso, bolas de sabão. Sabão. E as bolas de sabão ficam flutuando no ar. Então, eu pensei a cena mais ou menos assim. Bolas de sabão flutuando no ar, vibrando melodia, vibrando notas. Como diz ele mesmo, e o André Luiz também diz pelo Chico Xavier, tem hora que eles não têm palavra para descrever o que está acontecendo no além. Ai, ai. Muito bonito. A gente já teve a oportunidade de, em outro livro, falar sobre a elevação que a música nos traz, uma boa música, claro, né? E que como isso ajuda em todo o ambiente para que seja propício para a tarefa que vai se realizar logo em seguida. E é isso que ele vai falar aí. Porque existe toda uma harmonia, né, naquele lugar. Então, mesmo tendo eles estando o grupo silencioso, mas a música já faz uma movimentação íntima e cada um já começa a se harmonizar com tudo aquilo que vai acontecer. E ele diz que nesse momento, né, entra pela porta central quem? O mensageiro de Jesus e a sua comitiva. E essa comitiva era constituída por espíritos nobres que o ajudavam no seu ministério, que era de amor, e nessa comunidade e as suas frequentes visitas ao planeta. Então, não era alguém que estava distanciado das problemáticas do planeta. Ele se apresentava com uma indumentária, com uma vestimenta, que imolara por amor ao mestre, que ele usava na época do século II, nas Galhas Lugdunenses, onde hoje se encontra a cidade francesa de Lyon, que é uma região da França que nessa época era dominada pelo Império Romano, daí porque esse nome. E ele se apresentava assim antes de ser despedaçado por 2 corcéis, 2 cavalos fogosos, aos quais foram atados seus braços e disparados em sentido oposto. Então, alguém que sofreu um martírio, uma morte violenta, nessa época. Mas o brilho do olhar desse mensageiro era de beleza incomum e equiparava-se à irradiação que dele todo emanava. O semblante, dominado por imensa tranquilidade, caracterizava-lhe o estágio de superior elevação. E aí a gente vê que para ele chegar nesse degrau dessa superior elevação e de trazer toda essa característica hoje, que ele já passou perrengue lá atrás, né? Agora eu estava aqui pensando, Armando, fala aí para nós. Essas galhas aqui é onde que estava o Estevão? Que era Gesiel? Não. Estevão não teve na Europa, não. Estevão teve lá ele começa em Corinto, né? É Corinto que ele começa? Não era isso que eu queria perguntar, não. É como se fosse aquele lugar que ele ficou embaixo. Como que chamava aquilo, gente? Um lugar subterrâneo? Galhas Lugdunenses é uma região. É uma região da França, onde hoje está situada a cidade de Lyon, onde nasceu Kardec. Kardec reencarnou lá, não foi por acaso, não. Aquilo que o Estevão ficou chamava o quê? Lembra que ele ficou e ele tinha que remar, eles tinham que remar. Isso aí não, isso aí como era... Como chamava aquilo, gente? Esqueci. Aquilo aquilo não é uma embarcação. É uma nau. Uma embarcação. Tem um nome assim, começa com uma nau romana. Depois você consulta aí, que tem um nome parecido com galhas. Bom, vamos lá. Assim.
É galera. Isso. Galera. Isso. Não confunda bife ali na mesa com bife à milanesa. Já estou com fome já. Agora deixa eu falar. Duas coisas, gente, que só agora que eu peguei a palavra. Duas coisas. Uma, ele falou agosto, tempo das ventanias. Não falou? Na hora que abriu? Tempo de quem faz aniversário dos ventadores, gente. Vocês não sabem. Quer dizer, hoje é véspera do aniversário do Armando. Ventadores, pessoas de agosto são ventadores. Depois vocês pesquisam aí o que é isso. E outra Jesus, coisa, ele falou, a Mirinha vai falar do poeta, Filomeno poeta. Agora eu não vou falar que ele é poeta, não. Sabe o que eu fiquei pensando, Armando, na hora que você estava introduzindo? O perigo é quando você pensa, o perigo é esse, quando você pensa o negócio... É uma coisa horrorosa. Sabe que enquanto você estava introduzindo aqui a leitura do livro, eu fiquei pensando assim, gente, o mundo espiritual superior, ele quando recebe... Quando a gente está na parte dos benfeitores, ele é de poesia, não é? É música, sim, é arte, né? É céu com estrela, é uma coisa maravilhosa, assim, né? Pena que nós, eu, Mirinha, pobre mortal, não posso perceber isso. Mas lembra que no final eu vou recitar 2 quadrinhas do Cornélio Pires. Tá. Cornélio Pires, não. Falei errado. Tá igual recitar 2 quadrinhas. Agora, vamos lá. Ao lado do venerando, né, desse nobre espírito aqui, maravilhoso e belo, a ele toda a minha referência, a mãe dele estava junto, né? A mãe da última encarnação. Alguns familiares, ex-alunos, alunos do Evangelho e alunos, porque ele era professor, viu, gente? Ele era um professor. Então, ex-alunos e diversos obreiros do bem, da caridade, eles formavam um cortejo, né? E porque o momento era de muito engrandecimento. Todos levantaram-se em respeitosa atitude de elevada consideração enquanto eles passavam. E aí eles foram avançando até o palco. Alguns membros ocuparam lugares reservados, enquanto que este apóstolo e mais 4 acompanhantes assentaram-se junto à mesa no palco. Vamos ver onde que vai dar isso. Por quê? O capítulo fala, como que é o título do capítulo? O Mensageiro de Jesus. Agora, vocês vão ver que interessante, que este mensageiro de Jesus só vai falar de Jesus. Para mim, o capítulo tinha que ser o mensageiro que fala de Jesus. Muito lindo, vamos ver. Depois que todos voltaram a acomodar-se, uma encantadora criança desencarnada, conduzindo um pergaminho luminoso, leu com incontida emoção o poema Deus, que fora composto inspiradamente pelo nobre benfeitor e funcionaria como a prece da abertura da solenidade. Ato contínuo, o missionário levantou-se, dirigiu-se à tribuna e, após as saudações cristãs, expôs: reunimos-nos neste santuário para evocar a incomparável figura de Jesus, o nosso venerável mestre. Em toda a sua trajetória terrestre, ele promulgou pela verdade e pelo bem, jamais se afastando da diretriz do equilíbrio que vige na justiça e no reto cumprimento dos deveres do indivíduo para consigo mesmo, para com seu próximo e para com Deus. Já colocou aí toda a doutrina de Jesus, resumida no capítulo Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se vocês estão vendo, as nossas reuniões espíritas são o molde das reuniões de lá. Não são as reuniões de lá que são o molde, não. Foi feita uma música, foi lido um poema como prece de abertura, e ele agora começa, é o orador da noite. É o orador da noite. Agora, Falcone, a existência dessa criança que leu ali o pergaminho, era uma criança mesmo? Uma criança. No mundo espiritual tem espíritos que desencarnam brevemente na Terra e voltam ao mundo espiritual
na condição de criança, são educados, passam pela infância, pela pré-adolescência, pela adolescência, como se encarnados estivessem. Nós vamos ver isso no livro do Argos, Painéis da Obsessão, quando há um acidente com dois homens e uma mulher numa serra, e vem os 3 a óbito. E ela está grávida. Eles vão, fazem o parto, ela já está nos dias pré-parto, né? Completando a semana, faltava acho que uma semana mais ou menos, e eles fazem o parto dela no mundo espiritual e entregam a criança para a avó, que está desencarnada, e ela vai ser educada como se a mãe tivesse falecido e a avó assumiu a educação dela na Terra. Eles não perdem todo aquele projeto de preparação né? para Isso é interessante, o processo de educação. E ele continua dizendo que, através de memoráveis lições de sabedoria, iluminou as consciências antes obscurecidas pela ignorância e apresentou o programa que deveria caracterizar o reino dos céus entre os viandantes da terra, estabelecendo como paradigmas inamovíveis o amor, o perdão irrestrito e a caridade, que são bandeiras que antes da vinda do Cristo não existiam entre as pessoas. Então, por isso que ele traz aí essa bandeira de perdão, de caridade e principalmente de amor. Enfrentou as dificuldades de toda a ordem que se apresentavam no seu tempo, convivendo com as necessidades das massas aflitas e esfaimadas de pão e de paz, auxiliando-as a transformar o sofrimento em alegria, o desespero em aprendizado, a angústia em esperança. Ele jamais se exasperou, nem sequer diante da injustiça e da perversidade. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, como que eu tenho que aprender isso? Porque quantas vezes a gente se rebela, se exaspera diante de algo que a gente julga que é injustiça, né? Da perversidade humana, alguma coisa que a gente se depara, e Jesus mantinha a serenidade, a calma, porque entendia o estágio evolutivo de cada um daqueles que ele encontrava pelo caminho. Sabendo, então, que se tratava de quê? De imperfeições do espírito. E, ao mesmo tempo, auxiliando aqueles que se faziam instrumentos de hediondez e de primarismo a se libertar dos atavismos infelizes, descobrindo fórmulas novas para a felicidade. Todo o seu discurso, todas as suas palavras e todos os seus exemplos vinham nessa direção. Com a mesma naturalidade, manteve diálogo com Nicodemos, o gentil doutor da lei que o procurou, e também com a samaritana, equivocada quanto aos seus deveres de mulher, a quem buscou. A ambos orientou com bondade e paciência, conforme a necessidade de cada um. Eu gostei também muito desse exemplo, porque são 2 pontos muito opostos, né? 2 situações muito opostas ali, e que ele tratou com a mesma mansidão, com o mesmo carinho, na hora de conversar com eles. Achei muito bacana esses 2 exemplos. Precisamos desenvolver essa habilidade. Poxa, e como? Ai. Repreendeu. Ô, gente, aonde Gesiel ficou foi nas Galés. Galés ou galeras? Repreendeu os fariseus insensatos e os herodianos cruéis, aqueles que serviam ao Herodes, explicando ao fato rabino, quer dizer, ao tolo rabino, que detestava as mudanças. O misoneísta é a pessoa que detesta mudança. Como tem misoneísta no planeta Terra atualmente, viu? Quem era o seu próximo? Porque ele não sabia quem era o próximo, não. Ele era rabino, entendeu? Evitando que ele se excusasse a ação generosa da caridade. Admitiu e compreendeu as condutas partidárias. Ele entendia isso. Entendia que eles tinham partidos e que eles o hostilizavam. Era só Jesus para entender isso mesmo, não é, gente? Não lhes interditando o contato com seu inefável amor. Quer dizer, as criaturas eram partidárias, estavam contra ele, mas ele não negava o seu amor.
Jesus de Nazaré. Ele cultivou o solo dos corações com os instrumentos da bondade e da paciência, semeando a alegria de viver em todas as almas, de forma que as boas novas pudessem encontrar ressonância na acústica interior. A Verônica falou uma coisa, mas é mesmo, como a gente tem que aprender com Cristo. E não tem exemplo maior, não existe, gente. Jesus, as pessoas, não foi Jesus que foi sacrificado, as pessoas sacrificavam o tempo todo, e ainda assim ele amava a gente. Sol de esplendente beleza, reduziu sua pungência, ele reduziu seu brilho na forma física, a fim de que todos pudessem colher os benefícios da sua luminosidade. Que coisa linda que esse mensageiro descreve Jesus, a forma como ele descreve Jesus, sem prejuízo para a nossa reduzida capacidade de absorção. Quer dizer, ele se diminuía o seu brilho para que nós pudéssemos o perceber, captar melhor o que ele era, a sua essência real. Maravilhoso, maravilhoso. Não é brincadeira, não. Revolucionou o pensamento, então, que era a lei na época, que eram os costumes na época. Alargou as veredas da fraternidade. Honorificou as leis dignificadoras, mas elaborou um código de excelsa profundidade no esquecível sermão das bem-aventuranças, que a partir de então transformou-se no mais desafiador conjunto de ética que tem conhecimento da humanidade. Abrimos um parêntese e lembramos Mahatma Gandhi, que não era cristão, e disse que se queimasse perdessem todos os livros da terra, mas ficasse uma cópia do Sermão da Montanha que pudesse ser multiplicado, tudo estava tranquilo. Dignificou o lar e o trabalho diário. Obedeceu ao estabelecido pela legislação discriminatória do seu povo, desorientado e submetido à servidão do Império Romano. Separou, mediante linhas bem definidas, o que diz respeito a César, o que pertence a Deus, conclamando a luta pela transformação moral interior, a fim de que o mal não se pudesse homiziar nas províncias do coração. Ele pactuou com os valores de Roma? Não. Tanto que ele diz, com a moeda, é lícito pagar o imposto? Apresentar-me uma moeda. De quem é a esfinge cunhada na moeda? De César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Hoje, a Mirinha pode estar satisfeita com a situação política do Brasil. A Verônica pode estar insatisfeita. Não é por isso que elas precisam se degladiar. Cada uma tem a sua opinião política, uma votou em A, outra votou em B, acabou e pronto. Tem gente que fala, Falcone, você está fazendo política na tribuna espírita? Estou não. Estou falando que cada um tem a liberdade de ser, mas nós precisamos analisar o comportamento das pessoas que estão no poder, para no poder que nós temos, evitar de repetir os mesmos comportamentos. Porque eu tenho uma zona de política. A Mirinha tem uma zona de política. A Verônica tem uma zona de política. Então, se eu vejo um comportamento inconveniente na maior autoridade do Brasil, ou nas maiores autoridades do Brasil, ou do planeta Terra, em outros países, se eu vejo num cidadão anônimo um comportamento inconveniente, opa, na minha política, no meu mundo, eu quero evitar esse comportamento. Se eu vejo um comportamento legal, gostei, quero colocar isso em prática. Todos nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Já diz Joana de Ângeles que é para transformarmos o nosso lado sombra em sombra dourada. Então, Jesus, não é que ele dança conforme a música, não é isso. Ele separa alhos de bugalhos, mas é firme nas posições. Mas não compra briga, quando tem que falar umas verdades, ele fala. Mas chega a chamar os fariseus de raça de víboras. A coisa é delicada. Vamos lá.
Entregou-se ao programa para o qual viera sem cansaço nem abatimento, instaurando o período de paz de consciência mediante o elevado culto dos deveres retamente cumpridos, sem engodos nem discrepâncias, fiel à verdade que representava, erguendo a níveis mais elevados os espíritos que o cercavam, e amou até a exaustão. Amor perdão, amor ensinamento, amor paz, amor exemplo, e etc, etc, etc. E ele foi incompreendido, foi negado, foi traído, foi vilipendiado, foi abandonado por quase todos, aceitou a cruz que lhe puseram como instrumento de suplício, que transformou em asas de luz para alcançar o infinito de onde procedia. Ele é o Cristo, passou por isso tudo. Então, por que nós não vamos passar? Por que não vamos ser incompreendidos, negados, traídos, vilipendiados? Olha o exemplo. Ele é o nosso modelo. Nosso modelo. Nossa referência. Passar por isso. E retornou à convivência dos ingratos, sem nenhuma queixa ou reclamação, jamais se referindo às suas defecções, antes demonstrando-lhes a grandeza da imortalidade. Então não tinha realmente... Você pensou, a gente no lugar dele, como é que a gente ia reclamar? De tudo que passou, de tudo que viveu, de tudo que viu, de ser incompreendido. A gente às vezes fala uma coisa uma vez, fala duas, na terceira, eu vou ter que falar de novo, vou ter que repetir. E quantas vezes ele repetiu a mesma coisa? Poderes, conhecimentos e recursos que eles possuíam. Pois é. Então é para a gente realmente se espelhar e começarmos a nos burilar com relação a isso. Eu estava assistindo The Shows outro dia, e tem um momento que aquele momento que ele chega na tempestade andando sobre a água, e o Pedro vem, afunda, aquela história toda. Quando ele consegue entrar na barca com o Pedro, ele vira para o vento e para a tempestade e fala mais ou menos assim, chega, para, acabou. Para. Aí eles falam, quem é esse? Que até o vento e a tempestade obedecem. Ali eles tomam consciência de que a coisa era mais delicada do que eles estavam pensando. Ele manda o vento parar, parar com essa bagunça aí, não pode dizer. E para. E para. Não tem meu pé melhor, não. Aí o mensageiro silenciou por um pouco, para que as palavras fossem absorvidas por todos, né, com muita emoção, enquanto o retrospecto harmonioso produzia imagens ideoplásticas, porque à medida que ele ia falando sobre Jesus, essas cenas iam vindo na mente das pessoas e iam modelando essas imagens através do pensamento, como se fosse, né, uma imagem ideoplástica, a materialização do pensamento, criando formas. E aí aquelas formas podem se revestir de pequenas ou uma grande duração. E aí uma tela elevada, presa à cortina, colocada atrás da mesa. Então as imagens eram passadas ali. E pairava uma especial emoção no ambiente luminoso. Já foi preparado, já tinha música, já tinha prece. E essas palavras todas realmente tinha que ser um ambiente muito propício, muito elevado, para receber esse mensageiro de Jesus. E aí, após a breve pausa, ele prosseguiu. Até os dias atuais, ele, Jesus, continua vigilante, compassivo e generoso, auxiliando-nos, ele está auxiliando a cada um de nós, na difícil ascese. O que é ascese, gente? Ascese é uma palavra grega que significa exercício, uma luta para você ter a capacidade de desenvolver-se espiritualmente. A luta com quem? Consigo mesmo. Por isso que ninguém acende, ninguém ilumina-se, ninguém cresce sem lutar com você mesmo. Não é contra você, é com você mesmo. Eu preciso vencer a mirinha, naquilo que a mirinha tem de menos melhor, vamos dizer assim. Desafinado, aquilo que está desafinado. Aquilo que está desafinado na gente. E a gente sabe. E quando a gente não sabe, minha querida Marília Botti,
a gente precisa buscar, a gente precisa se olhar, parar de olhar para fora e olhar para dentro, refletir e falar aonde que está aquilo que eu preciso modificar. É isso que é a série. Então ele fala, sem constranger-no. Jesus nunca constrangeu as criaturas para que elas crescessem, gente. Repetindo continuamente, todo aquele que quiser vir ter comigo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não está falando para ninguém pegar a cruz dele, porque ele tinha dele. Jesus chorou, quando ele viu os 12 apóstolos, já para ele amadurecidos. E ele disse, eles não estão entendendo nada do que eu estou falando. E já estava na hora do Cristo partir para o segundo plano, lá para o plano superior. O Pai já tinha chamado ele, já estava na hora. E então, os apóstolos já tinham que estar amadurecidos. E ele caiu de joelhos e chorou, vendo que os apóstolos não tinham alcançado a sede. Então, assim, se ele pede para você pegar a sua cruz, é a cruz de cada um, não é a dele, não. Ninguém precisava pegar a cruz dele, não, porque é que ele pegou sozinho. A sua do Cristo, palavra compassiva e o seu afeto misericordioso vem suportando quase 2 milênios de ultrajes e deturpações, graças aos quais são adaptados aos interesses mesquinhos daqueles mesmos que dizem servi-lo. Quantas criaturas que falam em nome do Cristo? Eu estou falando em nome de Jesus, que eu estou dentro de um templo religioso, seja ele espírita, católica, protestante, não importa. Está falando em nome do Cristo. Está falando aquilo que é do interesse pessoal. Deturpa o Cristo, deturpa a mensagem de Jesus. Né? Paciente, portador de uma benevolência imensa, sem tamanho, tem nos esperado, compreendendo a nossa dificuldade de discernimento e de dedicação. Confiando que num ou noutro momento assumiremos a responsabilidade que nos diz respeito em torno da própria iluminação. Ele sabe que em algum momento a mirinha vai acender, que a mirinha vai alcançar a sese espiritual. É isso aí. Enquanto a ciência, aliada à tecnologia, ergueu as monumentais construções do conhecimento, degenerando em instrumentos de guerra e de destruição, de ódio sistemático e de insanidade, ele cumpriu a promessa de retornar, enviando-nos o Consolador que ora espraia-se sobre a terra como um perfume especial, impregnando as vidas. Facultou que a investigação honesta detectasse a imortalidade do espírito e a sua comunicação com os seres humanos, e constatasse a reencarnação e a justiça divina em tudo presente, alcançando o elevado sentido de que o amor se faz portador, como terapia preventiva e curadora, para os males do corpo, da emoção e da mente. Então, se eu odeio alguém, eu gosto muito da Ângela, mas eu odeio o Fred. Eu gosto muito do Binha, mas eu odeio a Márcia. Dentro da instituição, dentro da casa espírita, dentro da família, eu odeio meu primo, eu odeio meu pai, ele não foi o pai que eu esperava, eu odeio minha mãe, eu odeio meu filho, meu irmão. Gente, estamos ainda com notas precisando melhorar o nosso currículo. Tá? E eu não estou falando para ninguém, não estou falando para o par de ouvidos mais perto da minha boca. Então nós temos que pensar nisso. A tecnologia levou o homem à Lua, implodiu o átomo, mas esquecemos de viajar para dentro. Então, o amor é terapia preventiva. Nada obstante as lutas intestinas, quer dizer, as lutas internas,
permanecem nas mais diferentes greys religiosas, desde aquelas que se acreditam proprietárias dos seus ensinamentos e pretendem mantê-lo encarcerado nas suas paredes, que recendem o bafio pestífero da presunção e do despautério, Jesus, até aquelas que se atrevem a considerar libertárias, exibindo propostas de abuso monetário e enriquecimento de pessoas. Jesus continua sendo o grande desconhecido de todos os tempos. E o professor Herculano Pires dizia que Kardec é o grande desconhecido da família espírita. Ele continua dizendo que ele foi amado por uns e por outros foi combatido, tem sido motivo de chalaça e de vulgaridade, com que as mentes enfermas pretendem apagar-lhe ou diminuir-lhe a grandiosidade histórica, menosprezando, dizendo que ele não foi o que foi. Inesquecível, é revivido com frequência conforme a distorção emocional daqueles que utilizam para os seus fins, nem sempre dignificadores, permanecendo, no entanto, o espírito mais comentado e mais presente nos fastos da história. E é aquele, né, que fez a divisão da história entre antes e depois, de acordo com a contagem dos séculos, né? Ernesto Renan disse que ele foi tão grandioso que ele não coube dentro da história. Ele dividiu a história antes dele e depois dele. E a gente pensa bem, e muitos vieram antes dele. Muitos vieram depois dele como missionário, mas o nosso modelo e guia é o único. Então, o que fez ainda não se comparou que os que fizeram, que vieram depois, os que vieram antes, né? Com o advento do Espiritismo, não tem sido muito diferente a atitude de alguns conversos aos seus postulados, que são libertadores. Asfixiados na prepotência que lhes remanesce de experiências religiosas transatas, então ele está falando aqui para os espíritas de hoje, que vestiram hábitos, né, anteriormente, em reencarnações passadas. Rapidamente apropriaram-se do conhecimento para usi-lo como látego contra o seu próximo e não para ser usado como recurso de sublimação pessoal. Quantas vezes o nome de Jesus, a influência de Jesus foi utilizada não para objetivos saudáveis e bons, mas para se obter vantagem, para menosprezar alguém, para conseguir passar na frente de alguém. Então é isso que ele está falando aqui para a gente. E essas criaturas emparedados da empáfia supõem que são o quê? Defensores da verdade, como se fossem necessários, e acusam tudo e todos, reservando-se o direito de permanecer como cadáveres bem ornamentados, mas que exudam decomposição espiritual. Entrincheirando-se na vaidade que os amortalha na estultice, fazem-se arrogantes, soberbos, distanciando-se da prática da doutrina para exibir somente a teoria que memorizam por disporem de muito tempo na ociosidade, bem distante da ação do bem. Eu lembrei aqui de uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás. O IBGE lançou a quantidade de pessoas que se autodeclararam no censo, não foi nesse último não, no penúltimo, cristãs. Então, a maioria da população brasileira, vamos jogar ali uns 70% da população brasileira se autodeclarou cristã. E depois teve uma outra pesquisa perguntando quem era a favor da pena de morte no Brasil. 90%. Então, como é que um número que superou o número daqueles que se autodeclararam cristãos são a favor da pena de morte, se Jesus não era? Se ele é o nosso modelo e guia. Então, olha só, como é que se deturpa um pensamento, como é que se deturpa um conhecimento para se atingir algum objetivo. Então, se eu sou cristã, é porque eu sigo o Cristo. Cristo não quis a morte de ninguém. Muito pelo contrário, ele queria a oportunidade que aquele dito pecador se regenerasse. E aí é onde a gente tem que tomar cuidado, porque se ele é o meu modelo e guia, se eu bato no peito para dizer que ele é meu modelo e guia, eu estou tendo um comportamento de acordo com os postulados desse modelo e desse guia.
E aí ele vai quase terminando, né? Tem mais um pouquinho. São quais orquídeas raras, belas e transitórias, que nem sequer exalam perfume, quando poderiam ser grãos de trigo bom para a mesa do amor em forma de pão e de recurso de paz. Então, quanta oportunidade nós que conhecemos a doutrina do Cristo estamos perdendo em sermos semeadores do seu evangelho, e não apenas ornamentando esses dizeres ou esses fazeres do Mestre Jesus. Agora, quando eu estava estudando esse capítulo, eu dei uma brigada com esse benfeitor aqui, sabe? Que não é o Filomeno, não briguei com o Filomeno, não. Briguei com o benfeitor que estava falando aqui. Jesus continua sendo o grande desconhecido dos tempos. Eu falei, eu não concordo. Eu lembro, estudando, mirim, né, gente? Eu não concordo, eu acho que Jesus é conhecido, conhecidíssimo. Aí depois ele vem embaixo, assim, no parágrafo que a Verônica acabou de estudar, inesquecível. Eu falei, gente, ele é um desconhecido e é inesquecível. O que você está querendo falar, benfeitor? Aí me ouviu uma voz no fundo da alma falando assim, lembra de uma funcionária que você foi conversar e falei, minha filha, Jesus falava isso, isso, isso. Ela falou comigo assim, quem é Jesus? Falei, você não conhece Jesus? Ela falou, não. Hoje, 2024. E aí eu me lembrei, na hora que eu estava estudando, quer dizer, Mirinha, muitas pessoas, Mirinha, realmente não conhecem o Cristo. Ele está falando aqui, esse benfeitor, para quem não conhece. E porque eu conheço muito, porque eu tenho Cristo muito perto de mim, não quer dizer que Jesus está sendo lembrado por todos, né? Então, ele continua aqui falando, não fugirão, porém, de si mesmos. Não tem jeito, gente. Nós não vamos fugir de nós mesmos. Não vamos. Desrespeitando a imortalidade que afirmam existir. Comportam-se como se não acreditassem na sua realidade, em face da conduta que se permitem. É disso que no almoço eu estava falando hoje com companheiros. Nós permitimos que as coisas acontecem conosco. Nós abrimos as portas, gerando mais aflição e promovendo culto de autopromoção do que mesmo de consolação às criaturas que lhe cercam, rogando misericórdia e orientação libertadora. São ativos na agressividade e parasitas espirituais na compaixão. Que triste isso, meu Deus. E na misericórdia, de que se deveriam revestir moralmente. O quanto nós precisamos ainda nos melhorar. Reformar cada um de nós. Buscar a moral, a ética. Eu conversava com meu filho hoje, ele dizia assim, eu falei, nossa, esse carro parece estar com homo. Mas chama aquele negócio que coisa o carro? Amortecedor no banco, sei lá, uma coisa assim. Ele falou assim, esse carro tá velho, vão deixar ele no morro para alguém roubar. Eu falei, que falta de ética, sua mãe não te ensinou moral, não, menino? Aí ele, que isso, mãe? Mas se deixar lá, eu falei, isso é falta de ética, menino, isso é falta de moral. Sua mãe devia ter te ensinado isso quando você era pequeno. Mas é o seguro. Eu falei, tá errado. Ué? Aí ele falou assim, mãe, minha mãe é você. Eu falei, pois é, eu sei que sou eu. Você não aprendeu nada do que eu te ensinei, menino. E olha que esse filho é um filho, vai vendo aí. Quando o benfeitor Mateus fala que tem umas pessoas que estão com saudade de Jesus. Agora eu estou entendendo, benfeitor, o que você está falando. Agora eu estou entendendo. Não são todos que estão com saudade, não, mas alguns desconhecem a moral do Cristo. Repetem os erros, olha aqui, continuando, a que se acostumaram no passado e de que não se querem libertar. Não se querem libertar. Mas, em compensação, existem também inumeráveis servidores fiéis que, tomando da charrua, não olham para trás, preocupados com a seara que eles cumprem trabalhar, a fim de que a boa semente encontre solo ubérrimo para germinar, crescer e produzir.
Jesus assiste-os a todos com fraternal ternura, confiando no despertar dos adormecidos no leito da ilusão e no prosseguimento da atividade por parte daqueles que estão vigilantes no trabalho. É o que os amigos espirituais dizem. Jesus gosta do bandido mais bandido como do santo mais santo. São todos filhos dele. A voz tomara especial entonação, que poderia ser considerada como de piedade em relação àqueles que conhecem a verdade e não a vivem, que encontraram o bem e não o praticam, dando margem a que a pausa ensejasse aprofundamento de reflexões. Respirou profundamente e logo prosseguiu. Tão fácil não. Fostes convidando a estar presentes neste cenáculo, porque sombras densas avizinham-se de nossa comunidade, ameaçando a construção do bem geral. Há quase um século aqui foi erguido o farol de esperança, está se referindo àquela instituição espírita que foi erguida ali, para derramar claridades orientadoras aos nautas, aos navegantes das travessias difíceis. Desde então, a sua luz, a princípio débil, quer dizer, um pouco mais fraco, e posteriormente poderosa, vem indicando o melhor curso para as embarcações, evitando os recifes e bancos de areias impeditivos à segura navegação. Poesia de novo, aí, Mirinha. Obreiros dedicados têm se postado na torre, na torre de farol que ilumina as embarcações, orientando o facho de luz mantido pelo combustível da fé e da caridade, no que tem resultado bênçãos incontáveis para os habitantes da área. Então aquilo ali era o quê? Um ponto de luz, um foco de luz, ajudando, orientando os navegadores. Agora, porém, a ameaça sutil e perigosa pretende derrubar a construção turriforme de torres para transformar o terreno em campo de ganância argentária, na disputa pelo espaço para edificações residenciais elegantes que tragam para a comunidade conforto imobiliário e disputas amoedadas em detrimento dos recursos ecológicos do pulmão natural que é vitalizado e oxigenado na urbe. Ou seja, aquilo que a gente comentou do capítulo anterior, né? A edificação que eles queriam colocar por terra para um novo empreendimento ali. E ele está mostrando aqui as desvantagens de isso acontecer. É claro que todos trabalhamos pelo progresso e pelo desenvolvimento sem qualquer tipo de apego a uma. Hein? Eu que errei, Falcone, a Mirinha. Eu que errei a letrinha aí. Que depois de mim é Mirinha. Doido, Falcone. É claro que todos trabalhamos pelo progresso e pelo desenvolvimento, sem qualquer tipo de apego a um em detrimento de outro, de outra faixa da terra. O que nos move, o que ele está dizendo aqui, é que o que move eles a detalhar este acontecimento, esses comentários, é que não se encontra em pauta o amor ao crescimento das cidades, mas a ambição, quer dizer, na verdade, não é o amor pela cidade que estava sendo levado em conta, mas a ambição desmedida que domina alguns espíritos para tudo transformar em floresta de cimento, de tijolo, de ferro. Quer dizer, as pessoas estão querendo construções. As construções geram o quê? Ganhos, 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 ganhos. Ué, menina, mas não pode ganhar, não? Pode, filho, pode. Você não pode ganhar em detrimento de outras coisas, outras situações, outras pessoas. Porque o que ele está dizendo aqui é isso. Que tudo quer que cresce, quer que precisa de crescer, mas eu passo em cima de outros por conta disso. É disso que ele está falando. Não existisse, ele está falando aqui, tem outros espaços para crescimento, não precisa disso, não precisa ser assim, não precisa ser aqui, né? Ao invés de questionar que alguns lugares centrais que se poderia levar a outros sítios, outros locais, e seria compreensível a ambição e a luta pela desapropriação que vem sendo discutida, é disso que ele está falando. Isso é lógico que tem lugares que podem ser desapropriados e podem ser vendidos sem problema nenhum. Não há problema quanto a isso. O problema é como se faz, o interesse que se tem nisso e o ganho que se tem nisso
sobre outras pessoas, situações. É certo que as construções espirituais, olha que importante ele está falando agora, em campos específicos de energia, podem ser transferidas sem maiores problemas e a qualquer momento, como ocorre com frequência. Quer dizer, eles transferem construções, até físicas, que têm um contexto espiritual sobre aquele lugar, da forma que o mundo espiritual determina. A gente vê, às vezes, pessoas, um grupo de pessoas mudando de uma casa espírita para outra. Aconteceu na nossa casa espírita, o Falcone e um grupo de pessoas se mudaram de uma casa espírita que eles frequentaram e montaram a FEAC. Era necessário, estava no planejamento encarnatório do Falcone, da Cátia, do Fernando Emílio, de todos os outros daquele momento. E nós também. A gente viria depois para agregar. Então, saíram daquele local que estavam, foram transferidos para outro, sem maior problema. Agora, para isso precisa passar em cima dos outros? Não, aí não. Pode ir, Verônica. Não, pode ir, Falcone. Pode ir, porque aí depois vou eu. Vai. A questão, no entanto, cinge-se a razões subreptícias, com heranças farisaicas de estimular e empurrar para fora da zona urbana as atividades espíritas. Olha o objetivo deles. Né? Não era só aquele ali de uma residência ali, mas também como é um ponto de luz e estava atraindo as pessoas e estava ajudando, tentando tirar aquilo ali do centro urbano, jogar aquilo ali para a zona rural ou mais afastada da cidade, para poder obscurecer essa fonte de luz que estava acontecendo ali. Então, tirar para fora da zona urbana as atividades espíritas, que detestam, por vincular-se os seus opositores a outras denominações religiosas, o que é profundamente lamentável. A sociedade conseguiu estabelecer leis de respeito aos direitos humanos, de crenças, de raças, de minorias, de opções comportamentais, desde que não atentem contra a ética vigente. E, apesar disso, remanesce o fanatismo, o despeito e o ódio insensato, desejando embaraçar os passos daqueles que também têm direito de seguir Jesus conforme lhes apraz. Porque está forçando as pessoas a uma tomada de atitude diferente. Então, cada um tem a liberdade de seguir do jeito que quer. Não dava para fazer isso numa forçação de barra para poder afastar esse núcleo religioso. Sois livres para as decisões que vos dizem respeito, e todas elas, mesmo essas decisões sendo infelizes, que periodicamente recebem culto de cidadania. No entanto, cumpre-nos advertir-vos que os vossos atos serão juízes que se vos apresentarão no tribunal da consciência, mesmo antes da desencarnação e particularmente depois dela. O que decidirdes, o que fizerdes, a vós próprios aplicareis. Lembra que existe um grupo de espíritos encarnados que estavam a favor dessa demolição, que foram levados para o mundo espiritual em desdobramento pelo sono, e é isso que ele está falando. Então ele está conversando, tentando despertar a consciência dessas pessoas. Escamotear a verdade de maneira alguma altera o conteúdo sublime. Ela sempre ressuma do lixo em que se pretende sepultá-la, dominando os horizontes das vidas. Mirinha. Não, é você agora. Vai, minha filha. Não, meu cristão, sai do meu negócio aqui, pode ir. É o seu, ué. Não, tende, é você, pode ir. Pode ir, depois a gente pode ir. Tende, portanto, muito tento. Esta é uma ilha de paz no meio de pélagos vorazes. É um oásis refazente em pleno deserto assustador. É também um hospital para almas, uma escola para a educação de espíritos e um santuário reservado ao culto do amor e da prece. A quantidade de trabalhos realizados ali impregnou aquelas paredes, aquelas árvores, aquele chão, aquele terreno de energias diferenciadas. Podeis reduzir a escombros as paredes modestas das suas construções, mas não atingireis as estruturas fincadas na rocha do bem. A fazenda Paraopeba está coberta por 10 metros de água acima dela. E ela continua no plano espiritual, no mesmo ponto geográfico, trabalhando com a equipe toda nos serviços normais. Reflexionai com atenção e verificareis que este reduto harmônico e belo somente benefícios oferece ao município, que se destaca pela memória enobrecida daqueles que aqui viveram e deram início à programação do futuro.
O primeiro colégio espírita no Brasil foi fundado por Eurípides Barçanufo, em Sacramento. É ele que está falando. Que coisa, né, Jane? Assim, preservai antes que vos afadigueis por destruir. Eu adorei essa frase. Preservai antes que vocês fiquem mortos de cansar de tanto destruir. Ampliai ao invés de demolir, diz. Desdobrai possibilidades, evitando restringir realizações. Ele fala como um professor, um didata, coisa impressionante, né? Há campo imenso em toda parte para joeirar, aguardando trabalhadores afeiçoados ao solo dos corações. Ponderai com sabedoria. Em tudo, ponderai com sabedoria. Agora o Filomeno, tá? O Filomeno está cansado, né? Só ouvindo o benfeitor falar. Novamente silenciou. Repassei os olhos pelo auditório, que estava estático, parado, no qual se ouviam as vibrações da respiração. Eu não posso imaginar o que é isso. Ouviam as vibrações da respiração pessoal. Já imaginou, irmão? Já viu isso? E pude sentir quanto as palavras do mensageiro de Jesus penetravam o âmago das almas presentes. Eu participei de uma reunião na FEAC, eu frequento a FEAC há 35 anos, que eu senti isso aqui que ele está falando. Uma reunião pequena, tinham poucas pessoas. A minha respiração parou, parecia que eu ouvia a respiração dos outros, tão sublime que foi. Agora você, Armin. Havia palavras que adornavam alguns olhos e não se atreviam a ouvir lágrimas. Falei errado. Havia lágrimas que adornavam alguns olhos e não se atreviam a rolar das comportas que as retinham. É aquela história de chorar para dentro. Foi quando, dando ênfase mais especial e enternecedora à voz, ele concluiu: amai em qualquer circunstância, queridos irmãos. Então, é o amor que cobre a multidão dos nossos pecados. No amor estão as soluções para todos os questionamentos humanos. Com um pouco do sal do amor, poreis paladar superior em todos os vossos atos, plenificando-vos também. É o tempero especial. Amar, perdoar, ser grato. Gratidão, amor, perdão. Então, é um trio muito importante. Verônica. Quem ama possui o elixir de longa vida para a felicidade sem jaça. Quando se ama, o sentido existencial adquire objetivo libertador e significado dignificante. Enquanto se ama, coisa alguma de fora perturba a paz interior e a alegria de viver, que se desdobra sublime como resposta da vida aos seus servidores. O amor, por isso mesmo, é o hálito divino que a tudo nutre e conduz. É só responder, amor aqui é Jesus. Isso aqui resume toda a vivência, toda a exemplificação do Cristo. Quando ele fala que eu e o Pai somos uno, Deus é amor, está em João capítulo 4, versículo 8, ele é um exemplo, a referência de amor. Agora, essa frase que o Armando leu aqui, no amor estão as soluções para todos os questionamentos humanos. Eu, Mirinha, vou escrever ela no computador, vou colar aqui. E quando eu tiver um embate, um conflito, alguma questão para resolver, eu vou ler isso aqui. No amor estão as soluções para todos os questionamentos humanos. É só a gente lembrar que a gente ama aquela criatura, que a gente tira o pé, a gente acalma o coração. Né? Precisamos amar mais, né? Precisamos amar mais, né? Porque a gente ama, mas assim, né, gente? É um negócio, né? É uma coisa egoísta, né? E aí tem assim, eu amo, mas aí se ele pegar no meu calo, né? Porque eu sou humano, né? Tem um negócio que a Joana fala do desculpismo comportamental. É isso. Eu amo, Verônica, mas aí se ela pisar no meu calo, isso não é normal.
amor. A Joana fala isso, desculpismo comportamental. Você ama, minha filha, mas na hora que pisa no seu carro, ele está falando de amar em todos os momentos. E para a gente alcançar a sese espiritual, que é essa ascensão espiritual, eu preciso amar quando o outro me espeta, quando o outro judia de mim, quando o outro amar a Verônica Falcone, tá fácil, assim, ainda mais assim na terra, eles lá e eu cá na minha casa, não vão me espetar, não vão fazer nada comigo. Isso aí, amar desse jeito é muito fácil. Quero ver amar um filho que te espizinha, um filho que te perturba. Quero ver amar uma mãe chata, uma sogra chata, um cunhado enjoado, você enjoado. Chega, mano. Tá bom, né? Porque a gente se encontrou, sabe, gente? A gente se encontrou. Vamos lá. A vida sem amor é árida. O que é árida, gente? Sem produtividade. Gelada. Morna. Aliás, gelada não, morna. Tem nada. Tornando-se no ser humano um fenômeno vegetativo, destituído de idealismo e de nobreza. Quando as criaturas humanas conscientizarem-se, ele está falando aqui, ó, não sou eu não, da excelência do amor, as barreiras impostas pelo preconceito, os abismos separatistas abertos pelo egoísmo, as muralhas impeditivas de relacionamento cairão ruidosamente, surgindo as pontes do entendimento, os acessos de compreensão, os laços de lídima fraternidade, unindo-as e beneficiando-as. Nós precisamos criar pontes de entendimento, mas o outro não quer, menina. Jesus está falando no The Chosen. Caminhar 1000, vamos caminhar 2000 passos. Mas não está fácil, menino. Ninguém falou que vai ser fácil. Você tem que dar o passo. O outro está enfermo. É isso que a gente precisa entender. Quando o mestre propôs o amor como garantia para a felicidade, sabia que somente em razão da sua presença íncita no ser, Jesus está em nós. O mesmo atinge o objetivo essencial da sua reencarnação, porque o erro bate em retirada e as paixões asselvajadas cedem lugar à razão e ao sentimento sublimado. Utilizando-vos do incomparável recurso do amor, edificareis sempre, ascendendo no rumo das estrelas. Fiquem, pois, convosco o amor e a paz do Senhor Jesus. Silenciando, voltou-se a sentar enquanto crianças espirituais apareceram no proscênio e cantaram um hino de sensibilizada beleza, exaltando o amor. Permanecemos por alguns instantes inebriados, todos aqueles que ali nos encontraram. Comovedora oração de clausura foi anunciada pela genitora do apóstolo, que agradeceu ao incomparável Filho de Maria de Nazaré a incomum felicidade daquele instante, suplicando-lhe que continuasse velando pela nau terrestre, conduzindo ao seu porto de segurança. De imediato, quando os visitantes desceram ao auditório, o doutor Arquimedes e nosso grupo acercamo-nos para saudá-lo, conforme fizeram outros devotados trabalhadores da seara da luz. Ao nos aproximarmos, o venerável benfeitor reconheceu-nos. Já imaginou a emoção dessa hora dele? E expressou os seus sentimentos de amizade e gratidão, envolvendo-nos em suave harmonia. E o mensageiro desse vai lá cumprimentar e ele te reconhece. Bonito. Traduziu também o seu reconhecimento pelo serviço em que nos encontrávamos, empenhados sobre o comando seguro do nobre psiquiatra desencarnado, estimulando-nos ao prosseguimento das ações socorristas, quais aquela que nos conduzira até ali. Nossa, ele deve ter sentido uma emoção tamanha com isso, né? Tem professora que não reconhece o aluno. Pois é, tá vendo só? Tá vendo só?
Logo após, despedimos-nos, porquanto cumpríamos o dever de reconduzir ao corpo físico algum daqueles que houvera trazido para a inesquecível reunião. Lentamente, a alva, a primeira claridade da manhã, começou a erguer o seu manto de claridade, facultando que o dia começasse a sua trajetória no carro do sol. Petitinga estava exultante. Petitinga, bonitinho. Comentou-me, os dois, Petitinga e Filomeno, só assim. Comentou-me que não podia sopitar a curiosidade em torno das consequências daquele evento especial, em referindo-se àqueles que dele haviam participado em parcial desdobramento pelo sono físico. Ângelo e Germando, confabulando, afirmavam que, sem dúvida, realmente, ele agora dá um itálico aí, viu, gente? Ele destaca essa fala: os mortos conduzem os vivos, conforme assevera a cultura popular. O que ele quis dizer aí? Que a gente sempre fala que os mortos são eles, né? Na verdade, os mortos somos nós, eles são vivos. Vivemos, sim, em contínuo intercâmbio, os espíritos e os seres humanos. Como é perfeitamente natural, a sala está enchendo de gente aqui. Afinal, a vida é uma experiência de evolução insuperável, em cujo curso entra-se no corpo e dele se sai, permanecendo, porém, indestrutível. Não fora esse processo extraordinário, e a existência orgânica não teria qualquer sentido em face do objetivo profundo. Então, nós temos que pensar o que nós estamos querendo fazer do nosso tempo. Eu falo sempre, repetindo as palavras dos amigos espirituais da FEAC, que o tempo é uma moeda que não tem resgate. Temos que pensar nisso. E, para fechar o capítulo do livro Amigos de Chico Xavier, pelo Espírito Casimiro Cunha, Sombra e Luz. Vem a noite, volta o dia. Cresce o broto, nasce a flor. Vai a dor, surge a alegria, dourando a manhã do amor. Assim, depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a ventura e a paz. Então, são aí os nossos comentários com todo esse trabalho extraordinário. Todo esse trabalho extraordinário. Estamos aí com a FEAC, com um monte de coisa acontecendo, oportunidade de estudo, revista espírita começando, né? Começou, dia 2. Dia 2, começou. Nós temos aí o grupo do Memórias de um Suicida começando. Nós temos o Triunfo Pessoal começando. Nós temos um monte de coisa acontecendo. Na FEAC só não estuda quem não quer. Curso básico de doutrina espírita e tudo mais. Se você ainda não segue o Instagram da FEAC, siga, @FEACnet. Saúde espiritual. Se você não segue o meu Instagram pessoal, siga, @Falcone Armando. Saúde física e emocional. Esse discurso do nosso caro tio Eurípides. Eu conheci o Dr. Tomás Novelino, com 92 anos, terno de casimira branco. Foi um dos alunos de Eurípides Barçanufo. Uma das vezes que eu fui a Sacramento, estava lá o companheiro da cidade de Franca, fundou um instituto Pestalozzi em Franca, uma criatura extraordinária, médico, uma cultura, Tomás Novelino. Onde estiver, as minhas melhores vibrações. Trocamos umas conversas muito boas. Lembro como se fosse hoje. Muito bom. Então, com essas explicações, nós fechamos o capítulo de hoje. Qual que é o próximo capítulo? O despertar coletivo. Capítulo, né?
O próximo é o despertar coletivo de consciências. Esse capítulo é grande, então já estamos avisando aos internautas que nós vamos parti-lo em 2 partes, tá bom? Leiam e releiam o capítulo de hoje, se emocionem com a fala do nosso querido tio Eurípides e leiam o capítulo próximo, que ele merece uma imersão com muito carinho e muita atenção. Verônica, suas palavras finais. Agradecendo as energias positivas de quem nos assiste, e contamos com vocês para a próxima semana. Mirinha. Eu conto com vocês, mas vou te falar uma coisa, eu conto com Jesus também, viu, gente? Ai, porque esse Cristo que o Eurípides apresentou para a gente aqui, que coisa maravilhosa, como ele descreve o Cristo com intimidade, com amorosidade, e traz a realidade do que é Jesus mesmo. Achei belíssimo esse capítulo, né? Semana que vem estamos aí de novo. Um beijo. Nós te agradecemos, Jesus, as bênçãos de estarmos reunidos em teu nome, com propósitos nobres, em mais um encontro com Manuel Filomeno de Miranda, em mais um culto do Evangelho no lar. Particularmente agradeço porque há 70 anos, na madrugada de amanhã, por volta de 6h30 da manhã, eu estava reencarnando no antigo porto de Santo Antônio, a nossa querida Astolfo Dutra. Agradeço ao Dr. Grossi, à avó Chica como parteira, agradeço aos meus pais, agradeço a tudo e a todos que deram a sua vida ou da sua vida pela oportunidade de eu ter reencarnado e pela oportunidade de estar aqui completando 70 anos com lucidez e perseverando na doutrina espírita. Que a sua paz, mestre e amigos, se espalhe em todos os quadrantes, norte, sul, oriente e ocidente, aquecendo-nos não apenas do calor da temperatura do frio, mas aquecendo-nos com o calor do Evangelho, com o calor do amor. Dando graças a Deus, encerramos o estudo deste encontro, desta noite abençoada. Nosso abraço fraterno para o Chaves, para a Jussara nos bastidores, para todos os companheiros da equipe FEAC, de todos os demais centros espíritas de Juiz de Fora, da região, do Brasil e do planeta Terra. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer. Grande abraço a tudo e a todos. Meninas, obrigado.